A liturgia da igreja ela tem algumas particularidades e às vezes, pelo hábito, daquilo que nós estamos acostumados a fazer, a gente não percebe certas diferenças. Na proclamação do Evangelho de hoje não se diz proclamação do Evangelho segundo Lucas, mas se diz conclusão do Evangelho segundo Lucas. E a liturgia coloca isso por um motivo muito importante. Nós precisamos entender os tempos litúrgicos e aquilo que a liturgia quer nos dizer. Quando se fala da conclusão do Evangelho, se diz que se quer apontar aquele final do tempo de Jesus entre os seus discípulos. Jesus está concluindo a sua missão. Ele concluiu a sua missão, ele concluiu o tempo que esteve com os seus discípulos. Lucas é o autor também dos Atos dos Apóstolos. E por isso, na primeira leitura, nós ouvimos o início dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas vai dizer, já tendo escrito sobre aqueles feitos, ou seja, já tendo falado, já tendo escrito a vida de Jesus, Lucas agora vai escrever sobre a vida dos apóstolos. A vida dos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, particularmente de Pedro e Paulo. E durante todo o tempo da Páscoa, nós ouvimos como Pedro, como Paulo, foram aos poucos espalhando a mensagem, a palavra do Evangelho, e como foram formando estas comunidades. Como Pedro e Paulo foram conduzindo aquela igreja que estava nascendo. Por isso é importante escutar o Evangelho e a sua conclusão e escutar os Atos dos Apóstolos, porque aqui nós vemos a ação de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus age na última hora, mas Deus age sempre no tempo certo. Deus nunca age nas últimas horas ou quando já não tem mais jeito de fazer as coisas. O mistério da cruz não é aquele momento onde Deus está impotente, como se Deus estivesse ausente, e o próprio Jesus vai entregar o seu Espírito em sinal da confiança que ele tem, da certeza que ele tem, da ação de Deus no tempo correto, no tempo exato. Por isso a ressurreição não é o último ato de Deus, mas é a confirmação da vontade de Deus e de tudo aquilo que Jesus tinha feito antes. Jesus é confirmado com a ressurreição pela vontade do Pai. Deus age, Deus agiu no tempo exato, no tempo certo. Na plenitude dos tempos ele envia o seu Filho, nascido de mulher, para que este Filho fosse aquele que restaurasse o que nós tínhamos perdido. O pecado estabeleceu uma distância, o pecado estabeleceu uma separação. O homem não tem mais a possibilidade de conviver com Deus. O pecado estabelece este muro, esta separação, esta distância. E o Filho de Deus, o Verbo encarnado, assumindo a nossa natureza humana, ele restabelece esta comunhão com Deus. O que nós celebramos hoje, na Ascensão, é aquele momento onde Jesus, voltando para junto do Pai, à vista dos seus discípulos, carrega com ele a humanidade. Se antes nós passeávamos com Deus, o primeiro homem e a primeira mulher passeavam com Deus no jardim, agora, pelo mistério da encarnação, pela paixão e morte e ressurreição do Senhor, nós somos elevados a esta glória, para estar com Deus neste mistério
que é o Pai, Filho e Espírito Santo. É ali que nós estamos. É nesta intimidade mais profunda de Deus que a humanidade é inserida, por causa do mistério da encarnação, por causa da paixão, por causa da ressurreição do Senhor. É isso que nós estamos celebrando. É a grandiosidade de Deus que se abaixa ao mais profundo para nos encontrar e para nos resgatar daquele lugar onde nós não podíamos sair. Nós não podíamos apagar o pecado, nós não podíamos cancelar o pecado, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem para cancelar, para destruir este pecado e nos restaurar a dignidade de filhos de Deus. O final da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra como os discípulos estavam assim maravilhados diante daquele fato, e nós podemos imaginar como maravilhoso devia ser este fato. Depois de conviver com os seus discípulos por 40 dias, depois de ressuscitado e ainda assim estar com eles, comer com esses discípulos, conviver com esses discípulos, Jesus volta para o Pai. E à frente dos discípulos, diante dos discípulos, ele sobe para junto do Pai. Esta subida do Senhor, esta partida do Senhor é maravilhosa. E os discípulos ficam olhando para este algo maravilhoso. Mas imediatamente se colocam ali dois anjos, dois homens que dizem assim: o que vocês estão olhando para o céu? O que vocês estão esperando? O que vocês estão procurando? Jesus, aquele que vocês conheceram, que foi ressuscitado pelo Pai, não está presente mais aqui, mas é preciso continuar esta tarefa, esta missão que Ele iniciou. Esse é o tempo da igreja, esse é o tempo dos discípulos. Aquilo que foi recebido, a missão que foi recebida, a palavra que foi entregue, agora ela precisa ser anunciada. A nossa fé, ela tem uma dimensão contemplativa, contemplar a Deus e as suas infinitas maravilhas, mas praticar e viver esta palavra no nosso dia a dia. Se não fosse assim, a nossa fé não estaria por inteiro. Por isso é necessário alimentar a nossa fé na contemplação, alimentar a nossa fé na celebração, na escuta da palavra e na Eucaristia. Mas é fundamental testemunhar esta mesma fé na realidade do mundo, como discípulos de Cristo, como aqueles que, ouvindo esta palavra, buscando escutar esta palavra, também se comprometem com ela. A fé não tem apenas a dimensão da contemplação, mas ela é exigente, ela exige de cada um de nós o compromisso do discipulado, o compromisso da vivência, o compromisso da prática, o compromisso de colocar em prática os ensinamentos aprendidos. Aí está a verdadeira fé, a fé que recebe do alto a sua força, mas que coloca em prática na realidade do mundo. Esta é a fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Este é o caminho por Ele apontado, e é este caminho que nos leva à glória de Deus, quando nós, ouvindo a sua palavra, nos alimentando do seu corpo e sangue, nós também nos comprometemos com essa fé, nos comprometemos e a ela testemunhamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.